Hoje eu queria falar com vocês sobre a arca na minha casa. A arca em minha casa, a arca na sua casa. É a arca de Deus, a arca da aliança, a arca que representa, a presença de Deus. E a gente fala muito do tempo que ela teve na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Só que na cronologia do tempo, outras coisas aconteceram paralelamente a esse momento dessa arca. Quando Israel estava lutando contra os filisteus, eles estavam perdendo a guerra, e naquela época havia o profeta Eli. Samuel tinha 20 anos, ele ainda estava junto com o profeta Eli, o sacerdote Eli. E desde aquele momento, o povo de Israel se afastou um pouco dos caminhos do Senhor. E eles não pediram conselho a Deus, e eles falaram assim: vamos trazer a arca para a frente de batalha, porque quem sabe que com a arca na frente de batalha nós conseguimos derrotar os filisteus. E aquela arca foi trazida à frente de batalha. A derrota foi muito maior do que se esperava. A arca foi levada pelos filisteus, e os filhos de Eli foram mortos na frente de batalha. Naquele momento, quando Eli recebeu a notícia de que a arca tinha ido embora, ele caiu de costas e morreu. E Samuel naquela época tinha 20 anos, quando aconteceu aquilo ali. E é interessante como os homens tentam mudar o propósito de Deus. Vamos ler aqui em 1 Samuel 4, do 3 ao 4. Quando o povo voltou a Arraial, disseram os anciãos de Israel, não foi o profeta: por que nos feriram o Senhor diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló, onde estava Eli e Samuel, a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Então, os anciãos levaram a arca, e essa arca foi tomada. E quando o profeta Eli morreu, ele tinha 98 anos de idade. Vamos ler em 1 Samuel 6:1. 1 Samuel 6:1. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. E durante os 7 meses que a arca ficou na terra do inimigo, houve tumores, houve pestes, houve muita morte. Foi lá que, quando eles colocaram a arca no templo de Dagon, o Deus deles caiu à noite. No outro dia levantaram o Deus deles e caiu novamente, perdeu a cabeça e os braços. E aquele povo foi tão judiado por Deus, que eles mandaram a arca de Deus de volta para Israel. Eles colocaram um carro novo, uma junta de bois, e mandaram aquela arca de volta para Israel. E depois daquela arca, então, a presença da arca na terra do inimigo, houve tumor. Vamos ler 1 Samuel 7:1-2. Vieram, pois, os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram. Os homens que consagraram o filho dele, Eleazar, para que guardasse a arca do Senhor. Abinadab era levita, e os homens consagraram um dos filhos dele para cuidar da arca. Samuel
era vivo, era profeta. Até aqui vocês perceberam que os próprios homens tentaram dar um jeito de cuidar da arca do Senhor. E aí fala a palavra de Deus que, no outro versículo, e desde o dia que a arca ficou em Kiriat Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos, então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. A palavra fala que a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Mas o que também fala-nos a palavra? Não houve nenhuma diferença naquela casa. Não houve nenhuma diferença naquela cidade, por o tempo que essa arca ficou na casa de Abinadab. Não houve diferença nenhuma naquela família. E aí depois, e Abinadab era levita, né? E nessa época Samuel já tinha 40 anos, e já era profeta de Israel. Mas foram os homens que consagraram o filho dele, o filho de Abinadab. Na casa de Abinadab, nada mudou naquela casa. E nesse período Samuel chamou o povo a se reconciliar com Deus, a buscar os caminhos do Senhor, a tirar os falsos ídolos, a se restaurarem perante o Senhor. Davi foi ungido com 18 anos. E nessa época Samuel tinha 80 anos. Porque existe um paralelismo entre a trajetória da arca e a vida de Samuel. Aos 30 anos de idade, Davi iniciou o seu reinado, né? Ele foi ungido rei, depois tem aquele tempo de Saul, e com 30 anos de idade, Davi reinou sobre Israel. E reinou por 40 anos. Agora, quando Davi traz a arca do Senhor, que Davi assume o trono, e traz a arca do Senhor, passaram-se 52 anos, desde o dia que ela voltou dos filisteus, até o dia que Davi trouxe até a casa de Obed-edom. 52 anos. Mas apenas 20 anos ficou na casa de Abinadab. E antes desses 32 anos, onde é que essa arca esteve? Porque a gente fala que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos, mas tem 52 anos nesse período. 32 anos antes, ela ficou em algum lugar que não está relatado. Mas os 20 anos que ela ficou na casa de Abinadab, não houve diferenciação naquela casa ou naquela família. Por quê? Porque a notícia que eles tinham é que a arca, quando foi levada para os filisteus, houve morte, houve tumores, houve uma peste de ratos. Quando a arca foi trazida para Israel, algumas pessoas abriram a arca para olhar dentro e elas foram mortas. Então eles relacionavam a arca com destruição, relacionavam a arca ali com maldição. E aquela arca, às vezes, ela pode ter ficado escondida na casa de Abinadab, porque também eles tinham medo daquela arca. Eles não tinham a presença de Deus forte nos seus corações. E às vezes, nas nossas vidas, nós conhecemos a palavra de Deus, temos os ensinamentos de Deus nas nossas vidas, mas nós relacionamos Deus como um Deus de castigo, porque às vezes você foi orientado, você foi criado falando que Deus era um Deus de castigo, que você não pode isso, não pode aquilo, e você acha que a presença de Deus para você é como andar em ovos, casca de ovos. Você anda com medo daquela presença. Só que a presença de Deus é muito forte, ela é muito preciosa, e depende do coração da pessoa. A presença de Deus é indiscutível, a arca do Senhor na nossa casa é indiscutível. Agora, o que você faz com aquela arca, o que você faz com aquela presença na sua casa, é que você vê realmente o que vai impactar a sua vida. Pode manifestar. E aí, vamos ler em 1 Crônicas 13:3, onde Davi fala: e tomemos a trazer a arca
do nosso Deus, porque não a buscamos desde os dias de Saul. Ou seja, nesse tempo todo que ela ficou fora, que ela voltou para Israel, Saul nunca deu prioridade em trazer a arca do Senhor. Nunca trouxe prioridade em trazer a presença de Deus para o meio do povo, para trazer a presença de Deus para o seu governo. E a primeira coisa que Davi fez, Davi começou a reinar, e a primeira exigência que ele fez não foi fazer um plano econômico, não foi fazer alianças com outros povos, não foi criar empregos. A primeira coisa que Davi fez foi trazer a arca do Senhor para o meio deles. E aí Davi foi na casa de Abinadab. E como é que essa arca foi trazida? Foi trazida num carro novo. Davi fez igual os filisteus fizeram. Pegou um carro novo, uma junta de bois novos, colocou a arca para trazer. Davi, naquele ponto, ele errou em não consultar a Deus de como seria o modo certo de trazer a arca. Abinadab, mesmo sendo levita, a presença de Deus estava tão longe que ele não lembrou que ele foi orientado, que ele trazer a arca do Senhor. E aí, quando trouxeram a arca, foi que aquele caso que Uzá morreu. E aí Davi retira a arca da casa de Abinadab, utilizando um carro novo, ou seja, e copiou a mesma coisa que os filisteus fizeram. Vamos ler 1 Crônicas 13, do 7 ao 14. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando da casa de Abinadab, e Uzá e Alô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quindom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a Deus, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Obed-edom também era levita, só que tinha os levitas que cuidavam da arca, e tinha os levitas que cuidavam dos outros instrumentos do templo. E aí que vocês percebem que Davi trouxe a arca do jeito que ele imaginava, do jeito que ele ficou sabendo que os filisteus trouxeram. E aí ele perguntou: Deus, como posso trazer a minha arca, trazer essa presença? E ele colocou a arca na casa de Obed-edom, porque ele tinha também essa função sacerdotal de cuidar da arca, porque ele era da linhagem de Coate. Obed-edom amava tanto a Deus, que aquela arca realmente fez a diferença na sua casa. E se você for pesquisar, Obed-edom tinha vários filhos, e normalmente aquelas casas não eram tão grandes. E aquela arca, ela tinha mais ou menos 1,20 m por 90 por 90. Ela ocupava um certo espaço, mas certamente na casa de Obed-edom, ela tinha um lugar de destaque naquela casa, porque Obed-edom tinha consciência do valor que era a presença de Deus. E se a casa de Obed-edom prosperou, certamente as pessoas daquela cidade ficaram sabendo que algo novo aconteceu naquela casa. O que aconteceu na casa de Obed-edom? A arca de Deus está lá. Eles são uma família abençoada, são prósperos.
Mas ficou só 3 meses, na casa de Abinadab ficou 20 anos, não houve nada, nem lá, nem na cidade, nem se fala disso. Olha a diferença, irmãos, quando você realmente recebe a presença de Deus, e aquilo toma um lugar de destaque especial na sua casa. Certamente na casa de Obed-edom não ficou escondida num canto, ela deve ter ficado num local todo especial, porque Obed-edom sabia que a presença de Deus era especial, e aquela presença de Deus mudou a sua sorte, mudou a sua casa. E as pessoas às vezes podiam ficar comparando: nossa, se Uzá morreu, imagina o que vai acontecer na família de Obed-edom, vão ser exterminados só. Mas não, Uzá estava lá, Abinadab não prosperou, não teve nada, Uzá morreu, e na casa de Obed-edom houve prosperidade. Aí eles começaram a perceber que não era a arca que trazia a maldição, ou não era a arca apenas que trazia a bênção, mas a forma que você recebe a arca na sua casa é que faz a diferença. Amém? No terreno do inimigo ele trouxe destruição, peste, tumores. Na casa de Abinadab não houve mudança, mas na casa de Obed-edom houve o que? Prosperidade. E o que a gente faz com essa presença de Deus em nossas vidas? Como que essa presença de Deus, a gente recebe a presença, a arca em minha casa. Fala assim comigo: a arca em minha casa. O que eu faço? O que você faz com a presença de Deus na sua vida? Essa presença é marcante na sua vida, ele muda a sua vida. As pessoas que te conhecem sabem que há algo diferente na sua vida, algo diferente no seu viver, no seu caminhar. No seu trabalho as pessoas te reconhecem realmente que você é um homem, uma mulher de Deus, ou nós somos apenas mais um agente secreto de Deus, que as pessoas falam assim: eu nem sabia que ele era crente, ou seja, não dá nem testemunho de ser cristão. Por isso, irmãos, a presença de Deus, ela é muito forte. Aí Davi teve que buscar nas escrituras como Deus queria que carregasse a arca, trazia do jeito certo, nos ombros, fazendo um sacrifício. Na palavra de Deus nos mostra como nós devemos andar. É igual o Hermes falou, na Bíblia não existe regras, existem princípios, existem orientações de como nós devemos proceder em todas as áreas das nossas vidas. E quando nós atentamos para o que a palavra de Deus nos fala, a presença de Deus vem de uma forma sobrenatural, que muda a nossa história, porque nós queremos fazer tudo conforme o Senhor tem para nós. Obed-edom nos ensinou que a presença de Deus é real, e o quanto Deus entra em nossas vidas, nós somos o quê? Transformados. Obed-edom teve uma experiência tremenda com Deus, e com certeza não esperava que acontecesse aquilo, porque o que ele sabia que tinha tido desgraça, não aconteceu nada, mas ele percebeu ali que Deus podia fazer diferença naquela casa. E aquela mudança na vida de Obed-edom foi tão forte, que quando a arca foi levada para a cidade de Davi, Obed-edom, o que ele fez? Reuniu toda a família e foi junto com a arca, porque a presença de Deus era tão forte. A presença de Deus era tão forte naquela casa, que ele falou: não vou deixar, eu vou junto. Então, irmãos, quando a presença de Deus é muito forte na sua vida, não tem como você deixar essa presença. Fisicamente a arca foi levada para o templo, Uzá, a sua casa, seus filhos foram juntos. E a Bíblia nos fala que aquela família era uma família diferenciada, eram levitas, eles se tornaram os porteiros
casa, toda a sua genealogia trabalhou em função daquela presença. Tanto que é forte. Quando ela ficou na tenda, ela ficou o tempo todo, eles ficaram como guardiões, como porteiros. E aí, irmãos, 3 meses ficou na sua casa, mas o resto da vida deles, eles ficaram junto da presença. O melhor lugar, irmãos, é estarmos na presença de Deus. Eles não abriram mão daquela presença, porque eles viram tanto que aquilo mudou eles. E certamente as pessoas que o conheciam perceberam que algo novo mudou naquela casa. E a resposta do milagre veio através de... As mãos humanas não podiam fazer aquele milagre de prosperidade na vida de Obed-edom, mas eles viram que Deus fez por ele, e eles continuaram aquela presença. Na presença de Deus, todos são iguais. Você vê Davi tirou a sua roupa de rei, colocou um linho, de sacerdote, e foi junto da arca, porque a presença de Deus é tão forte, que não existe diferenciação, não existe título, não existe anel, não existe nada, porque todos são os filhos perante Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você é o filho perante Deus. Porque todos somos o quê? Adoradores. Na presença de Deus produz o quê? Movimento. As pessoas pulavam, Você vê, na época que estavam no deserto, à medida que a nuvem andava, o povo de Israel andava também. Sempre o mover de Deus nos traz o quê? Movimento. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos fala que em Atos 4:31 fala que houve o quê? Houve um abalo no lugar onde os cristãos estavam. Existe um movimento de Deus. A presença de Deus também, ele aponta na direção certa. A orientação que Deus nos traz a orientação certa. Davi tinha. Deus guiou Israel pelo deserto até a terra prometida. Existia um caminho, existia um modo. Deus também guiou o destino de José na terra do Egito. E se permanecermos, irmãos, na presença de Deus, Deus nos guiará conforme os seus mandamentos. E a gente tem que se esforçar para termos um caráter reto. E sem dúvida o Senhor nos guiará. Então, quando nós falamos que a arca é na minha casa, a presença de Deus já está na sua casa. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. A presença do Senhor estará na sua casa. Agora, o que essa presença representa para você? Representa uma pedra, um fundamento, representa uma fortaleza na sua vida, representa uma proteção no seu coração, representa um ponto de fortalecimento espiritual da sua vida, representa o lugar que você clama ao Senhor, ora a Ele, busca Ele em espírito e verdade. Essa presença mostra que o Senhor quer que o seu lar, a sua casa, a sua família, seja fortalecida pelo mover do Espírito Santo, pelo mover de Deus. Que sua casa seja guardada pelo Espírito Santo. Que o mover do alto venha sobre cada coração. Pai, nós pedimos que a tua unção venha sobre cada vida nesse momento, Deus. Que o teu mover venha sobre cada coração, que a tua presença seja forte sobre cada lar. Que cada um de nós possamos receber a tua presença, Pai, de forma magnífica. Compreender que o teu poder, o teu amor nos invade, nos transforma.
Que nós possamos compreender, Pai, que a nossa oração em línguas, o nosso buscar a Deus, nosso tempo a sós com Deus, o Senhor possa nos fortalecer. E nossa casa seja uma casa abençoada, uma casa próspera, uma família bem-sucedida, filhos bem criados, lar restaurado, a tua unção sobre nossas vidas. Que haja prosperidade por completo em cada lar, em nome de Jesus. Se você estiver sem alguém aqui, não tem problema também, apresente sua família ao Senhor. Vamos todos ficar de pé, erga suas mãos. Quantos querem fazer o compromisso da sua casa, ter a presença do Senhor de forma sobrenatural? Ore agora, amados. Abre a sua boca. Nós queremos a presença do Senhor. Oh, adoramos, adoramos. Oh, na presença do Senhor a plenitude de alegria, na presença do Senhor a cura, restauração, milagres. Na casa de Obed-Edom não houve crescimento, não houve prosperidade, não houve transformação, porque aquela família não respeitava a presença do Senhor. Você vai ter a unção que você respeita. Erga suas mãos bem alto e adore ao Senhor. Senhor procura pelos verdadeiros adoradores, por aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não pelos religiosos que falam, não pelos religiosos que têm uma estampa de santos, mas não carregam a santidade, por aqueles que têm uma fachada de puros, mas não tem pureza no coração. E o Senhor está nos chamando à santificação, à pureza. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a nossa casa é lugar da presença do Senhor. A nossa casa é lugar da presença do Senhor. A nossa casa é lugar da presença do Senhor. Vamos, vamos, todos juntos. Clamamos por ti, meu Pai. Quantos podem dizer comigo? Eu quero a presença manifesta do Senhor na minha casa, na minha família. Diga assim: eu quero viver toda a prosperidade, toda a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Diga assim: eu sou próspero, bem-sucedido, eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho saúde. Por que você tem isso? Porque você tem a presença do Senhor. Aleluia. Então vira para o seu irmão e fala para ele: se você tiver a presença, você terá tudo. Vamos erguer as nossas mãos. Esposa que o marido ainda não se converteu, vai se converter. Filhos que se perderam vão voltar. Casamentos que estão quebrados serão restaurados. Se você se perdeu em algum vício, você será liberto. Então erga suas mãos bem alto, bem alto. A presença do Senhor é que faz a diferença. Nós nos consagramos a Ti, meu Deus. Meu Deus, queremos mais de Ti.